Boa tarde a todos e a todas. Muito bom ter vocês com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Tá bom, obrigada. Boa tarde, muito bom tê-los com a gente para mais um café virtual no Instituto Florestal. Boa tarde. Oi. Pedimos que deixem seus microfones e suas câmeras desligadas, por gentileza. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Em nome do Instituto Florestal, boa tarde a todos os participantes. É muito bom tê-los com a gente em mais uma edição do Café Virtual no Instituto Florestal. Hoje nós temos a presença da Maria Tereza Zugliani Toniato e de José Arimateia Rabelo Machado, para falar sobre as belezas e peculiaridades da Floresta Estadual de Pederneiras. Essa é a nossa segunda edição do Café Virtual no Instituto Florestal, que tem a proposta de trazer informações sobre meio ambiente e sobre popularização da ciência. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Nós gostaríamos que vocês escrevessem no chat o estado ou o país de onde você está acompanhando a transmissão. A Maria Tereza e o José Arimateia irão apresentar as belezas da Floresta de Assis e depois nós teremos interação com os participantes. Vocês podem acompanhar a transmissão também pelo Facebook. Após a apresentação, vocês podem deixar comentários para fazer interação com os palestrantes. O nosso time no Facebook e aqui também no Zoom estão a postos para pegar os comentários de vocês e passar para os palestrantes. Gostaria de convidar o nosso diretor, Luiz Alberto Bucci, para desejar as boas-vindas e iniciar, então, as nossas atividades do dia. Muito boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Estão me ouvindo, por favor? Sim, estou ouvindo. Alô, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Opa, maravilha, então. Sim. Meu muito boa tarde a todos. Em nome do Instituto Florestal, sejam todos muito bem-vindos. Essa ideia do café virtual, acho que pegou muito bem. A semana passada já tivemos uma apresentação, a semana que vem outra, na próxima outra, e a gente vai remando. Vamos ver até quanto tempo a gente vai durar com tudo isso daí, né, gente? Eu já estou muito feliz que eu já tô vendo aí que estão participando alguns colegas aí, inclusive aposentados, colegas, Marilda Rapideston, Lígia de Castro Ettore, já vi ali também. Muito obrigado desde já pela participação. Quando bebe água do Instituto Florestal lá do Horto, parece que a turma não sai mais, né? Parece que não quer mais ir embora, aposenta. Então é um grande prazer ter esses nossos amigos e amigas aqui, todas aí participando. Muito obrigado desde já. E demais colegas aí também, que a gente está vendo, que a sala aí está ficando quase cheia já. Na semana passada também nós chegamos a 73 participantes e agora também estamos aí com uma participação também muito expressiva também. Pelo menos até um pouco, há 2 horas atrás, nós tínhamos 63 inscritos. A Elaine e a Leni vão dizer depois, mais tarde, quantos que nós temos aí participando e enfim, ouvindo, né? Sem mais delongas, eu gostaria que a Matheia e o Arimateia, então, começassem a apresentação deles, né? Cujo tema é as belezas e peculiaridades da Floresta Estadual de Pederneiras. Então, é uma região, um local, uma unidade nossa, praticamente, na região central do estado de São Paulo, e uma região classificada como SNUC, né? Uma floresta estadual. Então, por favor, vamos lá, e depois nós teremos aí a abertura por um tempo aí de esclarecimentos, dúvidas e perguntas, né?
Muito obrigado desde já, Matei e Arimateia, pela presença. A gente só queria lembrar, né, embora já tenha sido comunicado, mas um ex-chefe de seção que veio a falecer, já não faz muito tempo, né, o José Carlos Bollinger Nogueira, que foi uma pessoa que lutou muito para a implantação da unidade, ajudou muito na questão de manejo, e, sobretudo, foi um mestre de todos nós, né? Sempre a gente aprendia com o José Carlos, né? Ele falava bastante, mas toda a conversa dele tinha um ótimo conteúdo também. Então, é isso. Matei e Arimateia, por favor, muito obrigado. Matei, a palavra está com você. Seu microfone está desligado, Matei? Desculpa interromper, Elaine, tem muitos microfones abertos, eu estou escutando um monte de barulhinhos. Queríamos pedir a todos para verificar se os seus microfones estão desligados, para não interferir na apresentação, tudo bem? Podem checar e desligar seus microfones, por gentileza. Pedimos que o microfone fique desligado até o momento que vocês possam fazer as interações. Também desligar o compartilhamento de tela. Posso iniciar? Ok, Matê. Lembrando que vocês podem acompanhar também pelo Facebook, Instituto Florestal, SP. Matê, está disponível, você pode iniciar a apresentação. Posso iniciar? Então, todos estão me ouvindo, por favor? Estão vendo? Acho que deu certo, né, o compartilhamento. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Tereza, bióloga, sou pesquisadora do Instituto Florestal há 15 anos. Fico sediada aqui na região de Bauru, né, região que mais especificamente na unidade do Chaú. E hoje eu e o Arimateia, que é o chefe da seção, deve falar na sequência, vamos apresentar um pouquinho sobre as particularidades da floresta de Pederneiras. Pelo que eu entendi, né, qual é a proposta desse evento, hoje o tom, o olhar, né, sobre a floresta vai ser um pouco diferente do que nós estamos acostumados a apresentar nos nossos eventos científicos, nas nossas reuniões técnicas. A intenção hoje é apresentar a área protegida, divulgar o que existe lá dentro dos nossos domínios, conversar sobre as belezas da área, sobre a importância, sobre as peculiaridades e sobre os potenciais dessa área protegida, em especial no contexto regional. Então, aquelas apresentações habituais, né? Matê, só um minuto, por gentileza. A gente está tendo informações de que o som está um pouco baixo. Se você puder falar um pouco mais alto ou usar um fone de ouvido, por favor. O fone eu não tenho, vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. Pode ser? Melhor assim? Ok, obrigada. Não sei se é o... Melhor, ok? Melhorou? Ótimo.
por mim. Aqui começou a chover, pode ser um pouquinho do barulho externo, né? Está chovendo um pouquinho. Mas eu já deixei o meu microfone no máximo aqui, não sei se, acho que não tem outro recurso para melhorar, então a não ser falar mais alto. Enfim, então, retomando, eu estava dizendo que o teor dessa apresentação é um pouco diferente, né, dos aspectos dos eventos em que nós estamos mais habituados a apresentar, né, que são os eventos técnicos, né, eventos científicos, com tabelas, gráficos, mapas, dados, números, que eles existem para a unidade, a área tem uma vocação de pesquisa, conservação e produção, mas hoje o foco é conversar sobre as peculiaridades, a importância da área, a importância para a conservação, as belezas do local. Esses dados todos técnicos sobre a unidade, eles existem e estão sumarizados e atualizados, em especial no plano de manejo, que foi recém-elaborado para a unidade, está disponível no site do IF, e também nós podemos dar as informações para quem tiver interesse em temas específicos depois, pode nos procurar. Acabei de dizer, né, que não vamos nos ater a mapas, mas de alguns não podemos fugir. Então, a localização, para quem não conhece, da floresta, estado de São Paulo, região central do estado, região administrativa de Bauru, unidade de gerenciamento de recursos hídricos Tietê Jacaré, a unidade de Pederneiras em especial, esse pontinho verde, aqui uma vista mais aproximada, e aqui essa figura dá uma ideia um pouco melhor do contexto regional em relação a outras áreas protegidas que existem na região, a distância e o tamanho delas. Então, por essa figura, né, é possível já verificar que áreas de proteção integral ou são muito pequenas ou são distantes da floresta de Pederneiras aqui na região. As áreas maiores e mais próximas são também outras unidades de uso sustentável, unidades de conservação de uso sustentável, em especial as APAs. Falando um pouquinho mais sobre os dados da unidade, então, é uma unidade de conservação de uso sustentável, da categoria Floresta Estadual, administrada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, no Instituto Florestal, divisão de florestas, estações experimentais, seção de Bauru. A área tem cerca de quase 2.000 hectares, 1.900 hectares, mais ou menos, no município de Pederneiras e localizada na região administrativa de Bauru. Um pouquinho sobre o histórico, para situar a história da unidade. Aqui o mapa, no limite como nós temos hoje, essa linha amarela, como nós temos hoje, com esse tamanho, foi atingido em 1962, quando ela foi ampliada por meio de outros decretos. Inicialmente, ela foi criada como estação experimental, na década de 50, e depois ampliada, teve adição de áreas por outros decretos, com objetivos de experimentação de pinos e manejo sustentável de pinos e de eucalipto. Em relação aos aspectos técnicos e científicos do histórico da área, o que nós temos de informação a respeito. Ela foi implantada por meio de trabalho manual, em tração animal, existiam poucos recursos naquela época. Nas décadas de 60 e 70, ocorreram um auge da instalação das dependências e dos plantios que existem lá. Entre as décadas de 80 e 90, o auge da produção. E nesse intervalo, na década de 80, foram quando iniciaram, se consolidaram os testes de procedência e progênies para pesquisa nos temas de conservação genética de espécies nativas e de produção de sementes. Existem também os aspectos sociais do histórico da área, como, por exemplo, a antiga estação Carajás, que existia ali nas proximidades e que fazia parte, antigamente, do contexto ali da floresta. Essa foto é bastante antiga, foi assim que eu encontrei na internet, nesse site aqui sobre as estações ferroviárias, e tinha uma
a presença da estação, a linha do trem, a estação fizeram por um tempo parte do contexto e da vida, dos aspectos sociais ali da unidade. Hoje, essa estação não existe mais, permanecem na unidade as pontes e os trilhos de trem, né, que seccionam, que são as linhas que seccionam a unidade. Outro aspecto bastante relevante que eu gosto de comentar sempre que possível, e acho que é a primeira vez que eu consigo falar de que eu tenho oportunidade, que a gente permite que fale disso com um pouquinho mais de atenção, são os aspectos sociais em relação aos funcionários antigos da unidade. Existe uma tradição lá em décadas passadas, os funcionários eram residentes, as famílias trabalhavam e moravam na própria unidade, em localidades que eles chamam de colônia, chácara, palácio, são locais dentro da floresta, dentro dos limites da floresta, onde existiam essas residências, né, essas localidades onde os antigos funcionários moravam. E fazia parte da vida deles, essa vida também em comunidade, além do trabalho, existiam as atividades da igreja, da escola, os bailes, o futebol e outras diversas atividades que envolviam ali o contexto do trabalho e o contexto da vida social. E uma particularidade é que filhos de antigos servidores dessa época em que eles moravam na unidade e que tinham essa vida em comunidade, vários dos filhos desses servidores são nossos funcionários atuais. Eles estão em atividade atualmente lá em Pederneiras ou em outras unidades da seção, e eles nasceram e cresceram na Floresta de Pederneiras, o que representa isso uma tradição de pelo menos 2 gerações que viveram, nasceram e se desenvolveram ali em contato com a floresta. E o que chama atenção, sempre me chamou atenção, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar dessas conversas deles, eles têm 1000 histórias de incêndio, histórias dos bailes, histórias das rezas, histórias de todos os aspectos da vida, né, de ocorrências, tem histórias fantásticas, assim, e sempre me chamou muita atenção o fato deles terminarem contando e comentarem que a gente era muito feliz naquele tempo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que, não sei se em outros, depois o Guto pode complementar, ou outros veteranos que estejam assistindo, estejam presentes nesse evento, eu não sei se isso ocorre também em outras unidades do Instituto Florestal, mas é uma particularidade que eu acho relevante para a unidade, esse aspecto humano, esse aspecto das pessoas terem crescido e continuado a trabalhar lá dentro. Então, eu coloquei essa observação, primeiro porque o evento, né, como eu já disse, permite, e aí fica uma sugestão para o pessoal, os pesquisadores das áreas de ciências humanas, ou outros que tenham afinidade com o tema, isso é uma sugestão, fica a dica para a pesquisa relacionada a esse assunto, ao resgate e registro de tradições orais, aí aquecidas, né, pela memória afetiva das pessoas que têm essas raízes nesse lugar. E isso seria importante haver esse registro. Creio que muitas histórias existem dos funcionários em todas as localidades, em todas as áreas de IEF, e seria interessante fazer esse registro antes que elas se percam. E para ilustrar isso, né, essa alegria e essa vida em comunidade relacionada a todo o histórico da área, isso tudo que eu disse está representado aqui em algumas fotografias de um desses funcionários, que é o senhor João Garcia, que é filho de um antigo funcionário, nasceu e cresceu na floresta e hoje é um funcionário em atividade. Ele me cedeu essas imagens do seu arquivo pessoal, onde consta aqui o campo de futebol, a vida em família, crianças, as residências, os espaços, que são as áreas, os espaços do Instituto, da unidade até hoje. Aqui é a garagem, as dependências da unidade que contam um pouco dessa história.
Bom, falando em homenagens, em histórias antigas e histórico da área, eu sei que as homenagens são mais apropriadas para o final do evento, né? Ficam sempre no final. Mas nesse contexto do histórico, antecipamos aqui o nosso registro para 2 pesquisadores que tiveram atuação marcante na unidade, como o Butch já comentou, o Dr. José Carlos, conhecido como Zé do Mato, uma referência em conhecimento sobre espécies arbóreas, sobre madeira, foi gestor da área por muito tempo, se não me engano, cerca de 40 anos ele esteve por lá, e a doutora Ana Cristina, que teve uma atuação bastante importante na implantação desses experimentos com melhoramento genético, experimentos com nativas. Ambos recentemente falecidos, uma homenagem póstuma, simples, né? Mas é importante constar que muito do que existe na floresta de Pederneiras tem a marca desses dois profissionais. Eu cheguei a ter contato com eles, mas eu não fui contemporânea deles durante o meu período de trabalho. Não sei se o Butch ou o Ari gostariam de comentar alguma coisa a respeito aqui, ou deixamos para o final. Posso prosseguir? Butch, você quer complementar alguma informação a respeito deles? Não. Bom, continuando, vocês estão me ouvindo? Oi, Sim? Oi. Não, pode prosseguir, Matheus. Ao final Posso a prosseguir? gente... Certo. Isso mesmo, Então, muito certo. obrigado. Isso tudo me referia a esse histórico, ao histórico mais antigo. Quanto ao histórico mais recente, aqui de 2002 para cá, o que merece registro também em relação ao histórico é que, a partir de 2002, a antiga estação experimental foi transformada em floresta estadual de Pederneiras, nos termos da lei federal, que é a lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, objetivando aqui o desenvolvimento de atividades científicas, econômicas, sociais, recreacionais e demais providências. Então, a área que era uma antiga estação experimental passou a ser uma unidade de conservação de uso sustentável, que é a categoria tipo de unidade de área protegida, que permite compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de recursos naturais e, ao mesmo tempo, dar garantias legais, uma efetividade legal de proteção. E, com esses objetivos, então, ficou definida a floresta estadual com esses ficaram como objetivos: proteger, conservar e manejar de forma sustentável todo o complexo florestal e ambiental ali existente, desde espécies vegetais, animais, frutos d'água e demais elementos dos componentes do acervo da área. Bem, mas qual é o acervo da área? O que existe lá? E aí chegamos, né, ao que seria o foco principal, então, da nossa conversa de hoje. O que existe dentro da floresta de Pederneiras, quais são os seus potenciais, quais as suas belezas, e quais as atividades desenvolvidas e qual a sua importância. Então, iniciando, colei aqui algumas fotos para poder ilustrar o que nós temos lá, o nosso patrimônio contido dentro da floresta, imagens de represas, imagens de trilhas, que são várias dessas trilhas que atravessam falhões de plantios. Aqui, esse nome Biquinha era uma área que o próprio Zé Carlos gostava, tinha um carinho especial, uma área com um trecho muito bonito, muito peculiar dentro da floresta. É um plantio de taxódio indístico, aquele indístico com o pinheiro do brejo. É uma espécie exótica, mas por ser uma área de nascente, elas são árvores grandes e onde foi semeado palmito. Então, nós temos um dossel enorme, né, grande, bem bonito, com pinheiros exóticos e um subbosque com esse aspecto bem tropical, né, com palmitos e nascentes, e uma área bastante bonita, bem peculiar. Aqui uma imagem do arco-íris. Em todos os lugares em que
a gente anda dentro da floresta de Pederneiras, são cenas agradáveis. Uma imagem aérea, aqui é a linha do trem, outras imagens de cursos d'água, de represas, de outras nascentes, e em conjunto, todo esse patrimônio representa um conjunto de atrativos potenciais para uso público e para a educação ambiental, que pode ser utilizado nos diversos níveis de escolaridade, em diferentes temas, para atividades educativas, técnico-científicas, e em com diversos objetivos, além do potencial para atividades turísticas, recreativas, esportivas e de lazer ao ar livre, que permite também o conhecimento e a valorização da área protegida pelo público local, pelo público da região. Essas imagens são de um evento específico que ocorreu há alguns anos, um passeio ciclístico, que teve a Floresta de Pederneiras como trajeto. O pessoal atravessou a floresta durante a atividade. Esses eventos são permitidos, só que mediante autorização específica, com planejamento, e costumam ter bastante sucesso quando ocorrem. Foram poucos, mas também contribuem para o conhecimento e a valorização da área. Falando um pouco mais dos temas mais técnicos, mais científicos, em relação ao patrimônio biológico que existe nos domínios da floresta. Temos vegetação nativa na forma de fragmentos remanescentes. A região ali é de transição com cerrado, mata atlântica e cerrado. Mas dentro dos limites da unidade, a vegetação existente de floresta estacional semidecidual. Não tem fragmentos de cerrado lá dentro. São áreas importantes para o abrigo da biodiversidade, para a conservação de ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, abrigam espécies ameaçadas, e alguns trechos são hábitats únicos, como, por exemplo, essa foto aqui, que ilustra um trecho de floresta paludosa, ou mata de brejo, que são trechos de solo alagado, em que a vegetação e as espécies são muito peculiares, muito características, não ocorrem em outros lugares, e tem, então, essa característica importante para a conservação. Outra imagem de outro trecho florestal nativo. Também temos vegetação nativa na forma de em áreas em regeneração natural. São trechos em que os talhões deixaram de ser manejados para atividades silviculturais e onde está ocorrendo a regeneração natural da vegetação. Existe vegetação nativa também no subbosque de grande parte dos talhões, que também tem importância para a conservação da biodiversidade, para formar corredores de fluxo higiênico entre os remanescentes nativos e outras áreas em regeneração. Quantas espécies nativas da flora são conhecidas? Essas 442 espécies nativas. Até bem pouco tempo não havia conhecimento sobre levantamentos sistemáticos da flora da unidade. Esse trabalho foi feito por mim e por um parceiro de pesquisa meu, que é o Frederico Mazieiro. Nós levantamos, por ocasião da necessidade de subsidiar o plano de manejo com dados biológicos, encontramos 442 espécies nativas distribuídas nesses grupos, árvores, arbustos, ervas, trepadeiras e samambaias. Existem também na área 74 espécies exóticas, na forma de invasoras, que são as espécies principalmente capins exóticos, ou espécies que são exóticas que foram introduzidas, seja para produção, para experimentação, ou para cultivo, ornamentação, diversas finalidades. Dentre essas espécies espécies nativas, 12 são consideradas ameaçadas em alguma categoria, em alguma das listas consideradas para esse tipo de avaliação. A lista do Estado de São Paulo, do Brasil e a global. Então, dentre essas duas espécies, algumas têm ocorrência natural na área, outras são espécies ameaçadas, mas não ocorrem naturalmente na área. Elas estão presentes no plantio, em plantios, em experimentos, mas estão representadas ali, como é o caso do cedro,
do ipê da canela preta, aroeira, palmiteiro, peroba, pau-brasil, jacarandá, jequitibá, pau-marfim e guarantã. Em relação à fauna, também os levantamentos foram realizados por ocasião do plano de manejo. A área abriga a fauna nativa e com suas correspondentes importâncias, né, para a conservação, existem espécies ameaçadas, e esse aspecto também é relevante em relação aos serviços ecossistêmicos da área. Os dados de fauna: a área abriga 150 espécies de vertebrados, assim distribuídos nos grupos, 5 espécies consideradas em alguma das listas de ameaça de extinção, como o gato do mato, jaguatirica, onça parda e 2 espécies de lagarto. Também na fauna existem espécies exóticas, ou por serem invasoras, ou por serem espécies domésticas, ou aquelas que são sinantrópicas, né, e que convivem em áreas habitadas também por humanos. Ainda em relação à vegetação, ao que existe de nativo, de biodiversidade na área, mais um aspecto a ser considerado é uma parceria realizada entre o Instituto Florestal e a CAT, que é a concessionária Alto Raposo Tavares, e por meio de um termo de recuperação ambiental, está desenvolvendo, já plantou e está conduzindo a manutenção de 90 hectares de uma área que estava aberta, era uma área de pastagem, e que foi destinada para a restauração da vegetação nativa por meio desse termo. A área está em desenvolvimento, está em manutenção. Então, em relação até aqui, né, até onde foi essa minha parte da apresentação, eu queria mostrar para vocês os aspectos gerais, a importância da unidade para a conservação da biodiversidade, e com os aspectos de pesquisa relacionados aos dados existentes até o momento. Nessa segunda parte da apresentação, agora eu passo a palavra à Arimateia para explicação de alguns aspectos mais específicos relacionados aos diversos plantios, às atividades de pesquisa e aos dados, né, mais específicos das atividades na área relacionadas ao contexto de produção, de conservação e de pesquisa florestal. Aí você continua e eu continuo passando. Ari? Enquanto aguardamos o Ari, lembramos que a palestra está sendo transmitida pelo Facebook do Instituto Florestal, Instituto Florestal SP, tudo junto. Oi, Ari, ativa sua câmera para a gente. Quem quiser fazer inscrição para interação com os palestrantes, por favor, pode deixar no site o seu nome, que depois nós vamos chamar. E também teremos uma enquete depois da palestra, pedimos que vocês participem dessa enquete também, para a gente ter um feedback de como foi o encontro e das dificuldades encontradas. Ari, por favor, a palavra está com você. Tá, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá bem aí, Elaine? Sim. Estão ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Vou me apresentar, né? Meu nome é José Arimateia Rabelo Machado, sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc, mestrado na área de economia aplicada e doutorado na área de agronomia em sistemas de produção. Eu tenho trabalhado no Instituto Florestal desde 95, com a parte de conservação genética, espécies nativas e exóticas, e fazendo um elo disso com a economia. Então, eu vou apresentar daqui para frente, e no final a gente conversa mais sobre os vários aspectos, aí, desde o começo do histórico que a Matheia apresentou até o final. Dando sequência na apresentação, aqui está o plantio de espécies nativas. Ele foi um projeto que ele começou comigo e com o Zé Carlos. Nós tivemos uma reunião em São Paulo com o governador na época, que as empresas florestais queriam ter algumas alternativas de madeira de lei.
E surgiu, por exemplo, na Floresta de Pederneiras, houve um plantio, em outras unidades também houve esse plantio de madeira nativa. Junto com ela, a gente acabou modificando um pouco o projeto e também você tinha árvores frutíferas junto. Acabou colocando, por exemplo, jatobá, que tinha fruto, cumbaru, dentre outras espécies. Hoje ela ainda existe esse projeto, e ele é uma área potencial que a gente pensa para a produção de sementes. A gente teve consulta da AES Tietê, tinha interesse em desenvolver um projeto de coleta de sementes na área. Pode passar, Matheus. Próximo. Bom, pulou um. As espécies, dentro da nossa área, a gente tem vários plantios. Pode voltar, isso aí. A gente tem vários plantios de espécies nativas e exóticas. As espécies exóticas, elas foram plantadas, a maioria, na década de 60, quando implantou a floresta. A ideia, na época, era que você estava com falta de madeira no estado de São Paulo, por conta de acabar a madeira do pinheiro brasileiro no Paraná. Então, assim, os nossos pesquisadores, na época, viajaram para vários locais no México, Nicarágua, Bahamas, e trouxeram espécies para fazer implantação do pino no estado de São Paulo. E a unidade de Pederneiras, uma curiosidade, é que ela foi comprada justamente para fazer essa implantação. Na época, não tinha muito a ideia de você, como é que fala? Você apenas fazer experimento. Na verdade, era um plantio mesmo, e depois é que foi sendo conduzido para experimentação. Pode passar. Bom, aqui são os próximos slides, o Matheus está passando para mim, são exemplos de plantios de nativas. Pode parar aí, Matheus. Esse plantio de nativa, eles foram introduzidos na década de 80, foi através da pesquisadora Ana Cristina, junto com ela, depois outros pesquisadores se agregaram. É um programa de conservação genética de ciências nativas em perigo de extinção. Então lá você tem pau-marfim, aroeira, jatobá, jequitibá rosa, zembéquia e uma série de outras árvores nativas. Elas existem ainda, o pessoal causa espanto. Às vezes foi um projeto que foi feito junto com a Embrapa Florestas lá de Curitiba, mas ela está lá e ela continua assim como um banco de germoplasma bastante importante. Porque o que acontece? O que a gente faz na Floresta de Pederneiras, em termos de pesquisa, é a conservação ex situ, ou seja, a gente pega as árvores, as populações que estão em perigo nas áreas naturais, e você leva os indivíduos, né, as progênies, e conserva essas progênies no outro local, no caso, na Floresta de Pederneiras. Pode passar mais um, Matheus. Mais um, dois. Então, assim, tem uma série de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e eu fiz mais ou menos um resumo do que está sendo mais atual, para mostrar para vocês. A gente tem feito avaliação dos experimentos com nativas, dos que já existem lá. A gente tem implantado alguns experimentos, por exemplo, teste de progênios com Pinus maximinoi, que não tinha na área. É um pinus que também ele é promissor para a produção de resina e também para a produção de madeira. A gente tem feito também avaliação de crescimento de híbridos de pinos. Essa é uma ideia que surgiu alguns anos atrás com a colega nossa, a Aida, de São Paulo. E depois a gente implantou isso em 2013 e tem avaliado agora nesses últimos anos. A ideia eu vou mostrar um pouquinho para frente, vocês vão ver que interessante a respeito da produção de resina. A gente também tem aproveitado esse experimento para fazer microresinagem desses híbridos, né? São híbridos de Pinus eliote e de Pinus tropicais, que é o Pinus bahamense e o Pinus hondurensis. E o último trabalho que a gente estava fazendo agora, antes de ocorrer a pandemia, a gente está um pouco mais devagar, foi agora em janeiro, com a avaliação do cumbaru, que é o Dipteryx alata, usando um equipamento chamado Tree Sonic Tomography, que é uma tecnologia que ajuda você a ver a densidade da árvore e também, dependendo do que você usa, você pode fazer algumas inferências, como no caso de pinos, com relação à produção de resina. Então, próximo. Em relação à avaliação dos experimentos, a gente tem publicado em revistas brasileiras e internacionais. Isso aqui eu só coloquei a título de exemplo alguns dos trabalhos que foram publicados.
a gente publicou na Scientia Forestalis, por exemplo, na parte de cima, Balforodendro riedeliano, sobre avaliação genética do pau-marfim. No canto direito superior, é outro trabalho da Scientia Forestalis sobre o Dipteryx alata. Dipteryx alata, o cumbaru, isso. A gente fez também na Scientia Forestalis, analisando o que acontecia com a genética desse teste de progênie que está instalado em Pederneiras. Também tem uma publicação bastante interessante no Journal of Forest Research, que é sobre aroeira. Esse a gente fez em parceria com o pessoal da UFSCar, que é a doutora Karina. Aí é o Miraprodium urundeuva, e a última, aqui no canto direito, embaixo, isso é uma pesquisa um pouco diferente que a gente fez com o pessoal de São Paulo sobre comportamento da madeira nessas conservações, junto com o Eduardo Longo. Então, aqui foram 5 espécies de nativa. Então, em resumo, assim, esses experimentos eles estão sendo avaliados, eles têm um potencial muito grande de exploração do que eles podem dar para a gente. A gente tem pensado em transformar eles em porta-sementes. Alguns deles, por exemplo, o pau-marfim, a gente analisa a diversidade genética. A diversidade genética não está tão grande, então a gente precisaria talvez melhorar um pouco, implantar talvez um próximo teste de progênie e procedência para a gente ter uma diversidade maior. Então é mais ou menos nesse sentido que segue essas pesquisas. Próximo, por favor. Então, esse é o teste de progênios, o último que a gente instalou, do Pinus maximinoi. Instalamos em 2015. Em 2018, a gente já estava com 3 anos de idade, a gente já estava fazendo desgalhe dele. É muito resinoso, até estou mostrando na minha mão do lado direito, assim, a quantidade de resina que solta, né, da árvore. E ela já estava bem grande na época. E próximo. Já surgiu um trabalho, que é o que a gente faz também. A gente orienta, né, o pessoal do mestrado, doutorado, principalmente da Unesp de Ilha Solteira, da Faculdade de Agronomia de Ilha Solteira, tem grupos, né, do curso do professor Miguel Freitas e da professora Nanda, e a gente junto orienta esses alunos e também alunos de PIBIC. Então, esse é um trabalho que já saiu aqui no Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, caracterizando aí o Pinus maximinoi. Próximo. Próximo. Essa aqui é uma avaliação... Não, anterior, Maté. Anterior. Essa é a avaliação do híbridos interespecíficos. Qual é a ideia dessa pesquisa? Nós aqui na região de Bauru, Pederneiras, é uma região onde vai bem os pinos tropicais, pinos hondurenses e bamenses. E eles produzem uma resina que é uma resina que não tem uma qualidade tão boa quanto o Pinus eliote, que é mais as regiões frias, região de Itapeva, Avaré, Itapetininga. Então, aqui na unidade, nós produzimos híbridos do Pinus bamenses e hondurenses com o Pinus eliote. E a gente está avaliando isso. Para quê? Para ver se a gente consegue encontrar híbridos que tenham tanto uma qualidade de produção de resina melhor, quanto também de madeira. Próximo. Aí o pessoal está medindo, né? Aqui é o Pedro de Itapeva, que está no canto direito, ajudou a gente, veio lá de Itapeva, junto com um aluno nosso lá da Escola de Agronomia lá de Itapeva, e eles estão medindo as árvores com vertex, né? Para medir a altura, e é um aparelhinho que você consegue medir, e com fita métrica. O próximo. Aí como ele faz, né? Aí é microresinagem. Aí ele dá ideia, nesse ano, em janeiro, a gente teve a ideia também de fazer um estudo sobre microresinagem desses híbridos. Então, o que o Rafael está fazendo aí, ele está perfurando a árvore com um equipamento que ele tem, né? A gente perfura a árvore, faz esse círculo, ele coloca um saquinho, tipo um saquinho de sorvete, em todo experimento, e depois, lá, isso no próximo, né? Daí você... Anterior, Maté. Anterior. Isso. Aí, não, próximo. Próximo. Aí.
Então, eles saem uma resina. Então, por aí você já pode inferir como é que vai ser a produção e talvez ajude na questão da seleção de quais os melhores indivíduos para a produção de resina. Esse material a gente colhe ele, coloca no gelo, né, coloca na geladeira, e ele é enviado para os laboratórios da Embrapa lá em Curitiba para fazer análise também da qualidade da resina. Próximo. Pode passar. Tá, agora eu vou falar para a parte de manejo, né, dos plantios. Grande questão do manejo nosso é a questão dos incêndios florestais. Tem uma foto do lado esquerdo, um incêndio que ocorreu ano passado. Um incêndio aí que pegou uma grande área nossa e deu um trabalho bem grande aí de controle. A gente conseguiu controlar, mas realmente a grande preocupação nossa que já começa. Esse final de semana nós já estamos fazendo plantão entre os funcionários para a vigia do incêndio. Outra questão do manejo do lado direito, acabou de fazer semana passada, você fazer os aceiros. Esse aceiro a gente conseguiu fazer graças a uma parceria que a gente tem com a usina São José. É uma usina de cana-de-açúcar, a unidade toda cercada de cana-de-açúcar, né? Então, através da conversa, da boa parceria, eles fizeram para a gente, eles usam um caminho que encurta para eles, né, dentro da área, e por contrapartida, eles nos ajudam na cerca e nessa prevenção. Próximo. Bem, a floresta, ela também tem essa característica de produção. Aliás, ela foi formada com essa intenção, né, de experimentar o que ia bem de pinos aqui na região. Na época, o Dr. José, ele conta que ele foi aí um aspecto histórico, ele foi meio contra o diretor na época, porque ele queria que plantasse pinos Eliote no estado todo. E ele já via pela vizinhança, que através de colegas da Freudenberg, onde hoje é Duratex, aqui em Agudos, que os pinos tropicais é que se dariam melhor nessa região. E a revelia ele começou a plantar e depois foi mostrar e convenceu os colegas que nas regiões acima da Castelo Branco, né, as regiões mais quentes, a produção de madeira deveria ser com os pinos tropicais, porque teria uma maior produção. E a floresta tem esses experimentos, tem esses plantios comerciais, é feito leilão, é feito manejo, e a gente consegue produzir na área madeira, resina de pinos e sementes também. Próximo. Bom, quais os instrumentos de gestão e as perspectivas que a gente tem hoje, então? A gente tem alguns programas governamentais que nos ajudam, que é o Corta-Fogo, na ajuda da prevenção dos incêndios, né? E também o PPS com relação à produção florestal, que é a Fundação Florestal, junto com a gente, faz as vendas da madeira, faz o leilão, é um leilão público, e com isso a gente vende a madeira e tenta ir recuperando as áreas que a gente cortou, que está em ciclo final. Bom, também nós temos como instrumento o plano de manejo, que foi terminado em 2018. A Matela foi muito ativa nisso, né? Ela foi a coordenadora, e lá tem um zoneamento e os programas. Vocês podem acessar depois o site do IF para acompanhar o que tem lá de mais detalhes. Nós temos um conselho consultivo. Esse conselho consultivo foi formado, agora ele está sendo recolocado, né, no local, ou separado agora, mas logo a gente vai planeja estar fazendo uma reunião com o Conselho Consultivo, que é imprescindível para a continuidade das atividades na unidade. E as parcerias existentes. A gente tem a parceria com a CART, o Fundepag é um projeto bastante interessante que a gente faz junto com o produtor rural. A gente tem um termo de cooperação técnica, e ele está num estágio bem avançado, em que haverá produção de mudas na unidade com qualidade genética. Aí vão dizer, os recursos que sejam oriundos desse projeto, eles vão para o Instituto Florestal e para a empresa parceira. São maneiras que a gente está encontrando de dar continuidade às atividades da unidade. A Prefeitura de Pederneiras também tem sido uma parceira muito boa. A gente, às vezes, acode eles, por exemplo, eles precisam madeira para a ponte rural. A gente acudiu eles alguns meses atrás.
Em contrapartida, eles estão nos ajudando, fazendo os caminhos dentro da floresta. As usinas também ajudando no combate ao incêndio e os produtores de maneira geral. Próximo. Aí é um exemplo da parceria entre o IF, a CART e a Prefeitura. Houve um incêndio florestal grande na área que a Matê mostrou de restauração de 90 hectares, e nós conseguimos, junto com a Prefeitura e a CART, que é a concessionária responsável pela restauração, nós conseguimos fazer um plantio com educação ambiental. Foi bastante legal essa atividade. E também no sentido de você conscientizar, né, a população do entorno, que é muito próximo lá. Próximo. Eu deixei para o fim isso, mas eu vou falar brevemente, né, que hoje a unidade ela tem assim os seus desafios. O entorno é um entorno que é urbano, você tem um bairro encostado na floresta, e você tem também um entorno de produção agrícola, que é a cana, que é bastante intenso. Você tem as transecções, né, que cortam a unidade. Você tem uma rodovia de mão dupla, a rodovia SP-225, você tem a ferrovia, você tem a vicinal, você tem um caminho também de uma via municipal, tem a linha elétrica. E também, sim, você tem muitos fatores aí que realmente geram atenção nossa, né? São os incêndios, que é o principal foco aí, a caça, você tem problemas de lixo, de furtos, invasões. Isso tudo por causa do fácil acesso. Ela não é uma unidade que está dentro, lá no meio da floresta amazônica, não. Ela tem um grande perímetro, então gera todas essas dificuldades. E atualmente nosso grande desafio é o nosso quadro funcional, que está reduzido, então por isso a gente precisa buscar alternativas junto com a comunidade, mostrando o que tem de potencial dentro da área, e com isso buscar um futuro melhor para a unidade, né? É isso que a gente deseja. Próximo. Então, para concluir, assim, existem inúmeras razões para a gente divulgar e valorizar esse patrimônio que existe aqui na nossa região central do estado. É a única unidade de proteção de uso sustentável, é uma unidade que ele tem um programa de conservação genética ex situ, que dificilmente você encontra, é muito difícil você ter esse programa em outros locais. Então, é um guardião da natureza talvez de uma extinção em outros locais de árvores em perigo de extinção. Você tem uma fauna e uma flora rica no lugar. A unidade é uma unidade produtora de água, então ela presta serviços ecossistêmicos, além das belezas cênicas que a gente viu, e outras, você tem a produção de água. E também você tem a possibilidade, dentro da área, de você ter uma produção florestal, o que ajuda muito na gestão na gestão sustentada da própria unidade. Então, assim, nós que somos herdeiros aí do Dr. José Carlos e da doutora Ana Cristina, eu vim quando a doutora Ana estava na chefia. A gente se sente assim muito, como é que fala, lisonjeado de estar podendo estar cuidando da unidade e estar podendo preparar ela para o futuro. É isso que a gente deseja. Obrigado a todos. Próximo. Termino por aqui minhas palavras. Muito obrigada, José Arimateia, muito obrigada, Maria Tereza. Lembrando que vocês podem acompanhar essa apresentação também pelo Facebook do YouTube, aliás, pelo Facebook do Instituto Florestal SP. Também iremos disponibilizar a apresentação no YouTube, e desde já ela está sendo gravada também no Facebook. Gostaria de agradecer a todos os que estão nos acompanhando. Temos pessoas de São Paulo, Santo André, Jaú, Itararé, Avaré, Pederneiras. Então, o interior do estado de São Paulo participando bastante desta apresentação. E nós vimos que as áreas do Sistema Ambiental Paulista, elas mostram, então, a sua vocação como um lugar de encontro.
inclusive um lugar de encontros virtuais, como esse que nós estamos prestigiando neste momento. A Maria Tereza e o José Arimateia, pesquisadores do Instituto Florestal, eles nos brindaram com imagens maravilhosas que nos deixaram com água na boca. E mostraram que as nossas florestas, que as florestas do Sistema Ambiental Paulista, elas fornecem inúmeros serviços ecossistêmicos para as pessoas. Esses benefícios são aqueles relacionados, por exemplo, à beleza cênica, ao lugar de contemplação, e também relacionados a esportes, à educação ambiental, madeira, produção de resina, produção de água, amenização do clima e tantos outros benefícios, benefícios para as pessoas, tantos outros serviços ecossistêmicos que a gente depende para a nossa sobrevivência. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu gostaria de chamar a Maria Tereza. Matê, por favor. Oi. Olá. Nós deixamos agora aberto para a interação com os participantes. Butch, por favor. Eu fiquei particularmente comovida com a apresentação de vocês, porque trouxe todo esse resgate histórico, essa memória do Instituto Florestal, que de fato mostra que as nossas áreas são lugares de encontro, mesmo na quarentena, mesmo no isolamento, né, Butch? Nossa, sem dúvida, eu adorei. Parabéns, Matê, parabéns, Arimateia, pela apresentação. Realmente vocês fizeram aí um diagnóstico completo da unidade e o que ela realmente pode, vamos dizer, proporcionar. Eu sou muito simpático à figura da floresta, né, da floresta estadual, né, no SNUC, porque a gente viu ali, sem dúvida, a questão do lazer, da recreação, da produção, da perspectiva, a pesquisa muito bem conduzida, né, tendo um rumo, tendo, vamos dizer assim, um arranjo de condições de pesquisa, né, com diversas espécies diferentes e, sem dúvida, espécies produtoras e espécies que poderão também ser produtoras, né, espécies nativas aí que a gente mal conhecia, e esse manejo vai proporcionar muitos estudos, especialmente também essa questão genética que está sendo levantada. Eu acho muito interessante, brilhante a apresentação, muito esclarecedora e parabéns. Acho que vamos abrir para as perguntas agora, né? Olha, nós chegamos, viu, Maria Tereza e Arimateia, com 86 participantes. O nosso auditório, né, nós temos 100 cadeiras, né? 100 poltronas. Então, vocês quase lotaram o auditório do Instituto Florestal, coisa que a gente não consegue fazer naquelas reuniões enfadonhas que eu tenho que dizer que não vai ter dinheiro para nada. Muito bom, Butch. Nós temos uma pergunta do Fausto. O Fausto se inscreveu. Fausto, você poderia abrir sua câmera e seu microfone para estar conversando com a gente, por favor? Lembrando que na próxima semana nós teremos o nosso café virtual, professor Paulo Saldiva. Os nossos encontros acontecem todas as quintas-feiras, às 15 horas. Fausto, boa tarde, obrigado por você nos acompanhar. Boa tarde, Elaine. Parabéns pela iniciativa, pela execução do programa e saudades de todo mundo. Obrigada, Fausto. A pergunta é simples, para Maté ou Arimateia. O Imaflora informa que Pederneiras tem um déficit de reserva legal, ou APP, de mais de 6 mil hectares, o que corresponde a 3 vezes mais a área da floresta estadual. E a pergunta é se existe na região um programa de mudas
para recuperar as propriedades, as áreas municipais e a própria floresta estadual. Posso falar? Pode? Fausto, posso falar? Claro, sim. Fausto, lá na floresta a gente não tem a produção de muda, né? O que tem é aqui em Bauru, você tem como é que chama? Aquelas produtoras de aciflora, chama, né? Que é aquelas cooperativas que pegam aquele recurso que é do uso de madeira e eles produzem mudas que tem parte dessas mudas, se eu não me falha a memória, tem que ser de graça, né? Tem que ser doado para reflorestamento e parte eles podem vender. Mas, realmente, essa questão da produção de mudas é uma carência enorme. Inclusive, a AES Tietê nos procurou, assim, muito interessado nas nossas áreas em produção de semente. Inclusive, a dificuldade que você tem de acessar essa produção de semente para daí fazer as mudas. Você tem razão, é uma área que eu acho que uma parceria viria muito bem a calhar, né? Que bom. Parabéns a você, Matê, pela excelente aula. A gente está recebendo aqui vários comentários, parabenizando pela apresentação, pela forma como foi transmitido, né? Porque facilita adquirir novos conhecimentos. Então, eu acho que mostra novamente que nós estamos atingindo o objetivo, que é de popularizar a ciência e de trazer informações a respeito das nossas áreas, que fornecem inúmeros benefícios dos quais nós tanto dependemos, né? A Matê e o Arimateia conseguiram passar muito bem esse recado da importância dessa como de outras áreas, e no decorrer das próximas semanas, novas áreas, outras áreas do Instituto Florestal vão também ser apresentadas aqui. Mensagens também de agradecimento, porque as pessoas puderam conhecer um pouquinho dessa floresta que está lá no interior do estado e que nem sabiam que existia a Floresta Estadual de Pederneiras, né? Então, estamos divulgando uma área do Instituto Florestal. Mais comentários, por favor, inscrição. Matê, o João André Miranda, ele está perguntando como pode ser feita a visitação na unidade. Oi, João André. Olha, atualmente nós não temos uma estrutura implantada para atendimento ao uso público, mas esses eventos a que eu me referi, que aquele evento do ciclismo e outras visitas técnicas, outras coisas que sejam de interesse, podem ser feitas mediante agendamento e entendimentos diretamente conosco para que nós possamos designar alguém para acompanhar. Mas o programa de uso público está previsto no plano de manejo, é necessário estabelecer uma infraestrutura para isso. Então, atualmente, a visitação não é aberta, né? Nós não temos condições de deixar uma área para visitação, uma área aberta, mas mediante agendamento, mediante entendimentos com os gestores e com os funcionários, é possível a qualquer tempo para os objetivos que forem desejados. O Osmar Vilas Boas, da Floresta de Assis, parabenizando também pela apresentação, dizendo que foi muito bom compartilhar este momento. Obrigada, Osmar, por você estar acompanhando a gente. A gente viu aqui as nossas unidades de Tararé, de Avaré também, de Jaú, Pederneiras, vários colegas de Pederneiras dizendo que estão acompanhando. Então, o interior fortemente representado, né, Buti? Isso é muito, muito interessante, muito gostoso para a gente ver as pessoas do interior participando tão fortemente dessa live, né? Vamos ver aqui. A Lígia Heitori também fez comentários. Lígia, você gostaria de abrir sua câmera, seu microfone e falar com a gente, por favor?
Lígia. Abriu? Oi, Abril. Oi, Lígia. Obrigada pela sua participação. Está sendo muito bom ver todos vocês, ouvi-los. E a iniciativa, parabéns a todos que estão envolvidos, foi muito interessante. E gostei muito da palestra, o que eu escrevi aqui, que eu estava parabenizando a Matê e o Ari. Gostei muito de, pelas fotos deles, rever toda aquela área de experimentação dos projetos de conservação in situ, que durante um período eu participei junto com a Ana Cristina, de quem sinto muitas saudades também, do José Carlos e de todos vocês. E vou, se Deus quiser, continuar participando nas próximas que vocês realizarem, tá? Parabéns. A gente tem também uma fala da Marilda. Marilda, você quer participar com a gente, compartilhar na live sua mensagem, por favor, Marilda? Então, a revista do Instituto Florestal tem 2 publicações. E a IF-Série Registros acabou de publicar, no final do ano passado, 2 artigos referentes à Floresta Estadual de Pederneiras. Um sobre uso público e outro sobre situação dominial e fundiária. Então, é só acessar o site do Instituto Florestal que os trabalhos estão lá à disposição. Obrigada. Obrigada, Marilda, pela sua contribuição. Então, acessem o site do Instituto Florestal. Temos várias publicações disponíveis, inclusive uma específica sobre a Floresta Estadual de Avaré. Matê, quer mais fazer alguma complementação a respeito? Esse relacionado ao uso público, eu participei junto com a Marilda, registrando aqui que também é uma forma de homenagear o Valdir Joel, que trabalhou nesse levantamento. São os resultados de um levantamento feito nesse tema do uso público também para o plano de manejo. A gente precisava dessas informações e o conteúdo desse levantamento, pelas mãos da Marilda, depois foi transformado em um artigo que foi publicado na série Registro, e traz ali algumas informações dos potenciais e também, principalmente, né, lembrando das necessidades para que se possa viabilizar um programa de educação ambiental e de uso público na unidade. Desse eu participei, talvez ela mesma possa falar um pouquinho mais a respeito do outro artigo sobre os aspectos fundiários. Não tenho domínio do conteúdo dele. Marilda, o convite está aberto. Se você quiser fazer mais complementação a respeito desse outro trabalho, por favor, esteja à vontade. Então, a Kátia Mazei tem uma pergunta. Oi, desculpa, Marilda, pode falar, perdão. Não, eu acho que está participando a Rosângela, que foi a principal autora desse segundo trabalho, da situação dominial e fundiária. Se você quiser convidar ela a falar alguma coisa. Obrigada, Marilda. Rosângela, está aberto. Se você quiser contribuir com a gente, seria um grande prazer. E a Kátia Mazei também tem uma pergunta. Kátia, você quer entrar na live, por favor? Kátia Mazei. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Oi, Kátia, prazer ter você com a gente. Queria mandar um abraço para todos, muito bacana a iniciativa, muito interessante, a apresentação bem estimulante, né? E eu queria perguntar para os 3, na verdade, né? Para a Matê, para o José Arimateia e para o Butch também. Coisa de alguns meses atrás, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, com uma reportagem sobre edificações, né?
um edifício à base de madeira de reflorestamento, como opção aí para a área urbana de São Paulo. Minha pergunta para vocês é se vocês percebem possibilidades futuras de, após tanto tempo, quase que demonizando o plantio de pinos, né, ter como alternativa a volta desse mercado, até como possibilidade. Eu vou citar o que passa pela minha cabeça, a reserva da biosfera do Cinturão Verde, onde cada vez que se perde uma mancha de uma vegetação já bastante alterada, se perde para condomínios, né? E não para uma possibilidade que poderia ser de plantios, né? De retomada de produção. Claro, levando em consideração se o solo é adequado, se são essas espécies, enfim, de qualquer forma, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Um grande beijo, boa tarde. Ótimo ver todo mundo. Valeu, Kátia. Muito obrigado pela pergunta. Pergunta muito interessante. O que a gente tem lido, eu também tive a oportunidade de ler essa matéria, né? O que a gente vê com tudo isso realmente é a possibilidade de nós utilizarmos. Primeiro, nós temos área para isso, né? Então, nós temos um manejo, nós temos a questão dos desbastes, que nós podemos aproveitar essa madeira de pequeno diâmetro com o devido tratamento. E o que é importante disso? Por exemplo, nossas casas de Manduri. As nossas casas de Manduri, com 74 metros quadrados de construção, isso daí é aquele padrão, aquele primeiro tipo de casa que saiu, porque depois nós tivemos a arquiteta Eloá, que ela fez assim diversas opções, nunca ultrapassando 6 metros, né, de largura da casa, porque isso seria o nível de resistência que a tesoura feita com pinos, ela resiste, né, ela suporta, né, com o peso do telhado e tudo mais. Nós temos simplesmente a conta, né, a conta de bananeiro, né, Kátia, que você sabe que eu faço. Nós temos assim uma produção por hectare, né, com os devidos manejos e tudo mais, a gente teria aí para o pinos de 300 a 400 metros cúbicos por hectare no manejo. E a casa de 74 metros quadrados de Manduri, ela se utiliza de apenas 5 metros cúbicos. Obviamente, essa madeira roliça que está no campo, nós temos uma perda. A perda normalmente é 3:1, né? Então, nós precisaríamos de 15 metros cúbicos de floresta de pinos em pé, ou de eucalipto, se tivermos pesquisa nesse sentido, para produzir uma casa padrão de Manduri. E aí você vai fazendo os módulos. O que nós precisamos é vamos dizer, uma possibilidade de crédito e a disponibilidade real dessa madeira, né? Não só o Instituto Florestal, mas uma política, e nós estarmos conscientes também em nós adquirirmos casa de madeira. Eu vejo muita casa de madeira em Campos do Jordão, nos lugares de montanha e tudo mais. Já para o interior já fica mais difícil. O Instituto Florestal, recorreu às casas de madeiras para suprir realmente uma necessidade de imóveis, de escritórios, de postos de vigilância que nós precisamos, né? Então, a gente recorreu a isso. E funciona muito bem. Você vê casas de 30 anos em perfeito estado. Isso quem cuidou. Então, é uma perspectiva, sim, Kátia, e eu vejo assim que é a questão da pesquisa mesmo, estar à frente disso, né? A gente vê todo esse pinos, que depois que foi extraído a madeira dele, depois a resina, enfim, dentro desse próprio contexto de manejo, você constrói casas praticamente com material de desbaste. Eu vejo, sim, uma perspectiva muito boa para isso. Se a Matê e o Arimaté quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade.
Existe Manduri, aquela fábrica famosa, né, Butch, que veio do Japão, através daquele financiamento do banco japonês. E a gente tem toda a tecnologia para fazer isso. É claro que aquele modelo poderia ser, vamos dizer assim, mais modernizado. A gente tem um projeto aqui que a gente trabalha com móveis urbanos, trabalhamos até 2 anos atrás, com a Unesp aqui de Bauru. Mas, é claro, eu acho que existe potencial, o que falta realmente é você ter aí o financiamento e a formação da parceria correta para colocar isso em prática, mas são uma das alternativas de uso das florestas de pinos. É isso. Matê, quer falar mais alguma coisa? Não, nada a acrescentar. Obrigada, Kátia. Eu gostaria de convidar o Ocimar também para participar da live e gostaria de pedir a compreensão de todos, porque eu vou abrir uma enquete, se vocês puderem participar enquanto eu iria abrir uma enquete, desculpa. Por algum motivo, ela ficou inativa. Mas, enfim, Ocimar, se você puder participar com a gente. Então, boa tarde a todos e a todas aí. Muito bom ouvi-los e participar do evento com o pessoal do Instituto Florestal, né? Minha pergunta é bem simples, sobre o projeto que eu vi que vocês fizeram de restauração de 90 hectares, que é uma área robusta, interessante. Queria saber a estratégia, se foi plantio total, se foi com enriquecimento, porque é uma área grande e um recurso até, comparado com os outros custos, não tão muito alto. Eu tenho uma ideia de como é que foi o projeto, rapidamente. Se tem alguma publicação sobre esse projeto de restauração. Matê, pode falar. Sim, Matê, pode falar. Oi, Simar, boa tarde. Olha, é uma área grande mesmo, né? Uma área de 90 hectares que fica bem em um dos limites da unidade. E bem na parte contígua à área urbana, e estava desocupada, né? Ocupada com pastagem, e era um convite para usos indevidos e acessos, né? Muito próximo, contígua mesmo à área urbana. Ela foi reflorestada na forma de plantio total mesmo, porque era uma área enorme, tem os remanescentes da floresta próximos, mas com pouquíssimo potencial ali de regeneração natural, de outros meios que a gente pudesse empregar para promover essa regeneração. E essa parceria foi feita porque a empresa tinha que cumprir esse termo de compromisso de compensação ambiental, inclusive atrelou vários termos àquela área, porque precisava fazer vários plantios e não tinha, agregou vários termos a essa disponibilidade da área. O plantio iniciou-se em 2016 e encontra-se em manutenção, sofreu alguns impactos, claro, com fogo, com alguns problemas que são recorrentes, mas a empresa tem tem conduzido a manutenção e estamos tentando recobrir aquela área que antes era um espaço vazio, uma área de pastagem, hoje temos uma floresta ali em estágio inicial em recuperação, mas fica a encargo deles, principalmente com a nossa ajuda, no que é possível, mas foi plantio total e com o maior número de espécies regionais possíveis. Não sei se eu respondi tudo que você gostaria de fazer. Obrigado, hein? Uhum. Elaine? Oi, desculpa. Ocimar, muito obrigada. Temos muitas interações aqui no chat. Eu gostaria de convidar o Marcos Daniel, ele é do Rio Grande do Sul, de Palmeira das Missões. Marcos, Olá. por favor. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês, ouvir vocês. Achei interessante, vocês têm uma reserva ambiental, estão me ouvindo bem? Sim. Uma reserva ambiental e trabalham muito a questão de exóticas. E eu sou de guardar, acho que a questão de construção de casas, projetos para nós conseguir madeira para construir casas, isso é guardar carbono, isso é muito importante para o ecossistema.
e a melhoria de árvores exóticas, na verdade, foi o que acompanhei de vocês, os pinos, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também avança muito essa questão dos pinos e das novas tecnologias em função de genética de árvores exóticas. Como se dá essa questão de uma reserva ambiental trabalhando com árvores exóticas e também abastecendo o mercado com isso? Como se dá esse equilíbrio de árvores potenciais nativas que também podem disputar com as exóticas nessas pesquisas de vocês? Obrigado. Posso falar? Matheus? Claro. Como é? Daniel, né? Daniel? Marcos Daniel. Marcos, então, a floresta estadual, ela está no SNUC, né? Metade da área, ela pode ser feito de uso sustentável e outra metade tem que ser com conservação, preservação ambiental. Então, a possibilidade vem daí, da própria legislação, de você utilizar metade da área para produção. E ela foi formada já com esse intuito no começo, né? As áreas foram compradas, eram 8 fazendas, 9 glebas, na verdade. E se juntou em uma para você ter esse plantio de pinos, por conta daquilo que eu comentei, que estava havendo falta do pinheiro brasileiro e já estava se havendo uma previsão de que haveria falta de madeira aqui para o estado de São Paulo. Então, várias unidades, Assis, Itapetininga, no estado de São Paulo, foram formadas com pinos, né? Depois veio o eucalipto junto também. Então, é possível produzir a pesquisa. Nós temos pesquisado muito na área de nativas, porque a gente, enquanto instituição pública, a gente pensa que é uma área que foi formada pela doutora Ana Cristina na década de 80 e que não tem tanta visibilidade. Então, daí que vem a pesquisa mais profunda de genética, né? De melhoramento genético, conservação e melhoramento genético com as nativas. Isso é possível, sim. Inclusive, quando eu entrei, só para contar um fato curioso, a doutora Ana Cristina era da área da genética, eu vim da área de economia. Era pesquisador do Instituto de Economia Agrícola aqui do estado de São Paulo. E a gente batia de cabeça, porque eu falava que se era viável economicamente a produção de nativas, e ela falava que não era, tinha muita diversidade genética, muita diferença entre os diâmetros, né? E aí a gente ficava naquela, mas foi provado que é economicamente viável? Ela falava, não, mas não pode porque uma árvore é fina, outra é grossa. Em resumo, o que aconteceu comigo? Eu entrei então para esse campo. E eu, assim, no mestrado eu pesquisei as espécies que tinham disponíveis e no doutorado, que era a araucária, a araruva, né, e o pau-marfim, que pude fazer avaliação no mestrado, e no doutorado eu trabalhei a araucária, que aí para o sul, da região sul, é uma árvore espetacular. Sim. Eu fiz meu doutorado, o segundo doutorado, na verdade, agora, faz pouco tempo, né? E existe uma possibilidade enorme. E o interessante é que você começa a mudar um paradigma. Por exemplo, eu trabalho muito a questão do paradigma da produção florestal. No caso da araucária, a gente conseguiu provar que a produção de pinhão, ela é que dá a grande sustentação. Então, você Sim. tem a produção de pinhão e madeira. Então, assim, existe essa grande possibilidade de desenvolver nessas áreas que é de uso sustentável, sim. Muito obrigado. Obrigada, José Arimateia. Gostaríamos de convidar também Rodrigo Vitor. Rodrigo. Rodrigo, está por aí? Enquanto a gente aguarda o Rodrigo, o Ivan, por favor, Ivan. Ivan. Temos também a inscrição do João André Miranda. Por favor, se quiser compartilhar com a gente na live.
Olá, está me ouvindo? Sim. Oi, oi, sim. Alô? Oi, João André, Ivan. O Ivan tem que abrir o microfone. Oi, Ivan. Ivan? Ivan está sem áudio, Ivan. Ivan, você está com a gente? Consegue abrir o áudio, por favor? Eu acho que o Ivan está sem áudio. O João André gostaria de entrar na live, por gentileza. Rodrigo Vitor. Bom, eu vou compartilhar a contribuição do João André. Se você estiver com a gente e quiser complementar, esteja à vontade. Ele observou que a unidade de Pederneiras é um patrimônio inestimável da nossa região e do nosso estado, e que devemos nos unir para protegê-la sob todos os aspectos. Conta que o seu querido pai contava que no ano em que ele nasceu, ele passava por lá e estavam plantando pinos, isso em 1966. O André agradece, o João André agradece pela oportunidade de participar. Eu não vi o final da mensagem dele, mas ele não estava presente. Então, André, compartilhando aqui sua mensagem, muito obrigada por sua participação. E ele trouxe essa mensagem, então, que de 1966, quando ele nasceu, estavam sendo realizados plantios de pinos. Matheus, se você quiser complementar um pouco, falar a respeito, fique à vontade. Eu acredito que essa seja uma peculiaridade, mais uma, né, da unidade ali, porque muitos desses plantios da década de 60 ainda estão presentes. Alguns, claro, já sofreram desastres, já sofreram manejos, e alguns são considerados, ali tem um trecho que o Zé do Mato e os próprios funcionários chamam de museu vivo, que é uma amostra de um determinado pinos, que ali foi muito bem. Então, isso só demonstra nessa manifestação do João André a importância também histórica desse patrimônio biológico, a importância do patrimônio biológico, do patrimônio histórico e das variedades que existem ali dentro da floresta. Eu não sei se existem, se outras, Ruth ou outros colegas que conheçam outras unidades, eu não sei se outras áreas contemporâneas mantêm ainda plantios tão antigos. Até seria uma curiosidade minha. Não sei se esses plantios de pinos da década de 60, da década de 70, ou mesmo esses plantios de espécies nativas, que são tão antigos, também perduram em outras unidades, ou se é uma peculiaridade só da área de Pederneiras. Eu sei que em Luiz Antônio, em Assis, existem alguns, mas também não tenho detalhes. Hoje venho fazer um convite especial. Alô? Oi? Oi? Entrou uma imagem aqui. Oi, Matheus. Oi? Já encerrei, né? A gente tem contribuições do Eduardo também, na verdade, duas perguntas. Eduardo, você gostaria de entrar para apresentar suas perguntas? Eduardo? Ok, o Eduardo não consegue entrar, eu vou passar as perguntas dele.
Ele questionou qual o percentual do território da unidade é ocupado por espécies nativas e também se existem projetos específicos para a preservação da fauna local. Posso falar? Posso responder? Em relação à vegetação nativa, nós fizemos esse levantamento de uma forma um pouquinho criteriosa, né, por conta da necessidade de adequar e de verificar a situação para o plano de manejo recém-aprovado, como eu já disse no começo. O que nós temos lá hoje de vegetação nativa, considerando como nativa os remanescentes, as áreas de regeneração natural, como eu apresentei no início, os plantios de espécies nativas, o projeto Madeira de Lei, considerando assim, tudo, somando tudo que pode ser considerado como área ocupada com espécies nativas, temos aproximadamente 43% da área, 43% a 45%. Considerando as exigências do SNUC, esse percentual teria que ser um pouquinho maior, né? Para a floresta estadual, um pouquinho mais de 50% ou mais. Então, existe uma proposta para alguns talhões, que são ocupados hoje com espécies exóticas, para que eles sejam retirados e haja restauração com espécies nativas para atingir esse percentual mínimo. Mas o que nós temos hoje, né, como eu disse, né, considerando todas as formas de vegetação nativa nos plantios, nos remanescentes e as que estão em regeneração natural, em torno de 43% a 45% da área. Foi o levantamento que nós conseguimos fazer recentemente. Quanto ao projeto específico para a fauna, não temos, assim, na unidade, nenhum projeto em andamento ou nem nada proposto proposto sim, no plano de manejo existe essa indicação para que se façam pesquisas específicas voltadas para a fauna. Mas, no momento, não temos nada em execução, em andamento. Mas existe essa necessidade de um levantamento um pouco mais aprofundado, mais sistemático, porque os dados sistemáticos que nós temos foram levantados também, de novo, por ocasião do plano de manejo, pela necessidade de ter um conhecimento básico, ali através de dados primários, que foram levantados em campo, e mais dados da literatura, que foram somados. Existe um trabalho publicado sobre lagartos, ali da unidade, que foi feito pela Cibele Araújo, também pesquisadora do Instituto. Ela trabalhou nesse levantamento e existe um artigo publicado a esse respeito. E os outros levantamentos são, assim, informações obtidas por trabalhos técnicos, mas existe essa necessidade na unidade. Obrigada, Mateu. Obrigada, Eduardo. A gente tem a mensagem aqui também do Ricardo Borgiani, parabenizando a todos pelo trabalho de pesquisa persistente e pela resistência, e agradecendo a oportunidade de conhecer um pouco mais dos trabalhos desenvolvidos na unidade. Rodrigo Vitor, você está com a gente agora? Sim, estou com vocês. Estamos ouvindo, Rodrigo. Ok. Ok. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Ok. Eu tinha comentado no chat que, bom, além de agradecer e parabenizar a exposição da Mateu e do Ari, que foram muito boas, né? Reforçar que o Pederneiras é um modelo muito bem acabado de floresta estadual, né? Ele exibe todo o potencial que uma unidade dessas tem, uma vez que contempla a experimentação com nativas, com exóticas, tem a parte produtiva com madeireiros, bens florestais madeireiros e não madeireiros, uso público, educação ambiental, a questão da água, a produção da água. Eu acho que é muito bom a gente ter esse tipo de modelo dentro da rede de florestas do IF,
porque além de estimular que as estações experimentais sejam categorizadas em florestas, né, com todas as vantagens que isso apresenta, também demonstra o potencial dessas áreas do IF de servir como uma vitrine para os produtores do entorno, né? No sentido de quais modelos podem ser usados para recuperação, para restauração, como fazer adequação florestal a partir das experiências dessas áreas. Então, é muito bom ter um modelo como Pederneiras aí para servir de inspiração, tanto no campo da gestão das unidades de conservação, quanto para os produtores, né, para os proprietários que estão na região. E lembrando também que, até por iniciativa do IF, lá em 2013, em 2018, a gente consumou a criação de uma reserva, de um refúgio de vida silvestre de Cerradão, também em Pederneiras, né? Muito bom, o IF sempre aí servindo como um farol para aumentar e melhorar a conservação ambiental no estado de São Paulo. Obrigada, Rodrigo. Maria Tereza, José Arimateia, Butti, querem complementar, por favor? Rodrigo, posso falar? Sim. Rodrigo, é exatamente o que você falou. A unidade de Pederneiras, ela é uma unidade que começou pela produção, foi para, eu diria assim, o início dela foi na produção de pinos, foi para a pesquisa, intensificou com a pesquisa de nativas e hoje, assim, ela se mostra com enorme potencial para atividades de sociobiodiversidade, eu diria até, né? Ela é cercada de agricultura, urbano, e o potencial está aí. O que falta agora é realmente, com o conselho consultivo e talvez assim uma nova dinâmica na gestão da área, a gente conseguir colocar tudo isso em prática. O plano de manejo está feito e realmente agora seria assim estabelecer essas parcerias e fazer com que a unidade ela assim blooming, né, que ela floresça com todos os seus potenciais que a gente não só vê, acredita, mas a gente vivencia quase todos os dias, né, na semana. Então, é por aí mesmo. E não, meu grande medo como gestor da área, chefe da seção, é deixar a área indo para outros fins, né? Eu tenho esperança que realmente essa área ela vai ser dado para ela toda a atenção que ela merece. Seria isso, mais ou menos. Obrigada, Ari. Maria Tereza, gostaria de complementar? Não, ok. Eu gostaria de convidar o Paulo para trazer um aviso para a gente muito importante de um evento que o IF realizará na próxima segunda-feira, dia 18. Paulo? Oi, Paulo? Oi, tá ouvindo aqui? Alô, tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, sim, é que aqui tá um pouquinho ruim aqui o sinal. Estou no meio das árvores aqui, então o sinal do celular fica um pouquinho mais fraco. Deixa eu abaixar o som aqui para não dar eco. Então, é para anunciar o evento? Sim, por favor. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um sinal legal aqui, ó. Na próxima segunda-feira, né, dia 18, às 16 horas, a gente vai promover uma roda de conversa sobre história ambiental. Essa roda de conversa, ela iria ocorrer no Museu Florestal, presencialmente, mas como não foi possível,
né, por conta da pandemia, da quarentena, a gente vai fazer ela via videoconferência. Então vão participar o professor Janis Jorge, do Departamento de História aqui da Unifesp Guarulhos. Ele vai falar sobre o contexto paulista na época da criação do museu, tudo aquilo desde a Comissão Geográfica e Geológica até a criação do Serviço Florestal e tudo isso que desencadeou na implantação do Museu Florestal Otávio Vecchi. E aí vão participar dos debates a professora Letícia Squeff, que é ali do Departamento de História da Arte, também da Unifesp Guarulhos, e o Felipe Zanuso, que é um parceiro nosso. Ele é doutorando em Meio Ambiente e Sociedade pela Unicamp, e ele já trabalhou na Fundação Florestal, né? E ele é sempre parceiro aqui nas nossas atividades. Obrigada, Paulo. Está dando um eco aqui a minha transmissão, então eu estou me confundindo, por isso que eu dou essas paradinhas. Mas é isso, então assim, segunda-feira a gente vai voltar na véspera a dar a circular o link para a galera não esquecer, né? E então para a galera participar, para debater também a questão da história ambiental. A Matê falou um pouco dessa questão histórica, da importância da relação afetiva. Então vamos trazer um pouco disso também aqui para falar um pouco aqui da história do museu, que também está numa unidade de conservação, o Parque Estadual Alberto Lofgren, e falar um pouco dessa memória, da importância dessa memória. Obrigada, Paulo. Então, mais um evento, né, Butch, nessa linha de popularização da ciência, mais um evento promovido pelo Instituto Florestal, e com o tema, então, sobre a história, o contexto histórico paulista na época da criação do Museu Florestal Otávio Vecchi. Muito obrigada pelo convite, esperamos todos vocês nesse evento, e, de novo, esperamos a todos e a todas no próximo Café Virtual, quinta-feira, às 15 horas, com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP. Antes de passar a palavra para o Butch, a gente tem ainda alguns comentários, depois a gente dá uma devolutiva por e-mail para vocês, mas eu gostaria de trazer duas colocações. Uma é do... Só um minutinho, por favor. Do Marcos Daniel, lá do Rio Grande do Sul, que ele parabeniza a todos pela dedicação e espírito público de servir e colocar a ciência no desenvolvimento agroflorestal de São Paulo e por acompanhamento ao Brasil. Então, de novo, o Rio Grande do Sul acompanhando a gente, muito obrigada. E gostaria de trazer, a gente foi lá para o Rio Grande do Sul para a gente voltar para Pederneiras, né? Então, eu gostaria de trazer agora uma mensagem de Pederneiras, é do nosso amigo Eduardo. Ele agradeceu pelos esclarecimentos feitos pela Maria Tereza e pelo Ari, diz que é de Pederneiras e sente que há uma falta de informações da população local em relação à floresta de Pederneiras, e que talvez seja pela falta de interesse das pessoas mesmo. Então, isso mostra a importância desses eventos de popularização da ciência, para que as informações da importância da floresta, da importância das nossas áreas protegidas, cheguem a todas as pessoas. E como o Rodrigo bem colocou, para que possa chegar ao produtor rural, a pessoa que está na cidade, para que eles entendam o valor das nossas áreas e entendam de que forma a gente possa conviver, a gente pode conviver melhor com o meio ambiente, né? Afinal, é desse ambiente que a gente depende. Então, trazendo essa mensagem do Rio Grande do Sul a Pederneiras, eu gostaria de passar agora a palavra para o Butch. Muito obrigado, Elaine. Não, as minhas palavras são apenas de agradecimento. E eu quero esclarecer, né, que assim, o Estado ele é muito lento nas coisas que são propostas. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, a gente já falava dessa questão de cobrança pelo uso da água, enfim, um serviço ecossistêmico que a Elaine falou, que os palestrantes também falaram aqui hoje e tudo. E as coisas demoram para amadurecer, essa é a verdade. A gente vai batendo naquela tecla, ó, precisamos disso, precisamos daquilo, porque há 30 anos atrás a gente via que todos os municípios, as cidades, né, do litoral norte, da Baixada Santista, são absolutamente dependentes
da Serra do Mar, do Parque Estadual da Serra do Mar, no abastecimento de água. E quando a gente vai para o interior, a gente percebe também a importância das nossas unidades no abastecimento de água, que é um serviço ecossistêmico. Muito bem. E lá atrás, quando a gente falava disso tudo, praticamente a gente nem era ouvido. Essa era a verdade. Eu tentei falar com técnicos da Sabesp, superintendência, e naquela época não existia essa maturidade. Muito bem. De tempos para cá, né, os 5 anos para cá, a Fundação Florestal, inclusive o Rodrigo Vitor, que está aqui nos assistindo, com a origem do CIGAP e tal, vamos buscar alternativas, né, de obtenção de recursos para as unidades, né? Obviamente estão incluídas nessas somente as unidades segundo o SNUC. No entanto, a gente tem que categorizar nossas unidades segundo o SNUC e aí a gente acaba ficando no mesmo patamar para a gente começar a cobrar as coisas devidamente. Quando a minha surpresa é que ontem, né, Elaine, nós tivemos que responder uma demanda do Tribunal de Contas, como que anda essa questão da água, né? Então, a gente percebe que o Estado demora, mas chega uma hora, ele vê que isso é necessário, ele vê a importância disso. Então, a gente vê um amadurecimento e uma, vamos dizer, uma colocação de outros órgãos, vamos dizer, cobrando a gente. Como que está isso, né? A nossa resposta, o senhor Rodrigo Vitor está aqui, que isso daí foi uma resposta que eu recebi também do próprio Rodrigo Levikovics, né? Nós irmos pelo lado pela linha da modelagem e que precisamos de normativas, né, Elaine, para a gente, vamos dizer, concretizar esse nosso sonho, porque é um recurso absolutamente grande que pode entrar nas nossas nos cofres para poder manter essas unidades de conservação, né? Então, quando a gente falava lá atrás, né, de serviços ecossistêmicos, parecia que era uma coisa que estava longe, mas acabou chegando e a gente está vislumbrando coisas boas nisso agora, né? Então, era essa a minha finalização. E floresta nativa é muito importante, sim, para o seu manejo, e a gente vai usar. Vamos usar, você pesquisou aí o Guatambu, não foi isso, Arimateia? Então, tem que usar para cabo de ferramenta, tem que usar para um monte de coisa, decoração de casa, móveis, que é muito importante e dá para vender por um preço muito bom. Bem mais caro que o Pinos, porque daí o neto da gente vai usar essa cadeira e esse móvel também, né? Gente, um grande abraço. Guti, só um minutinho, por favor. Claro, claro. Eu gostaria só de mencionar a participação da Lúcia Segamati e da professora Roseli Torres, que estão acompanhando a gente. Se vocês quiserem fazer a intervenção, por favor, estejam mais do que convidadas. Claro. Ana Lúcia, professora Roseli. Oi, tudo bem? Ana Lúcia. Parabéns para vocês, viu? Eu gostei muito, não pude assistir tudo porque eu estava numa outra reunião, mas gostei principalmente da fala, inclusive, do Butti, né? Além da apresentação de vocês, óbvio, e porque a gente vê realmente há mais de 20 anos, viu, Butti? Eu acho que há uns 30 anos já. Desde a época do Dr. Jorge, eu me lembro que já se discutia essa questão de pagamento por serviços ecossistêmicos. É verdade. Lembra? E sempre teve muita resistência de muitas áreas afins, né? Então, acredito que hoje, apesar de tanto tempo depois, a gente vai conseguir finalmente cobrar pelos serviços mais do que justos, né? E que podem vir a sustentar, a dar sustentabilidade para as unidades de conservação. E acho que é muito importante que a gente continue nessa linha, né? Muito obrigada, é rapidinho. Parabéns para todos, viu? Espero participar dos próximos também. Obrigada.
Obrigado, Ana Lúcia. Um beijo em você. Um beijão. Para você também, para todos. Obrigado. Obrigada, Ana Lúcia, por sua participação. Professora Roseli Torres. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, boa tarde. Boa tarde, parabéns aos colegas. Eu gostaria de sugerir uma live como essa sobre Angatuba, onde eu fiz meu mestrado, né, na década de 80, já faz um bom tempo, mas que eu amo demais aquela estação e é muito linda também. E parabéns a todos. Ótima iniciativa. Obrigada. Professora, já está aceita e pode se preparar para a sua live, então. Não, tem outras pessoas que podem falar. Obrigada. Nós é que agradecemos. Eu gostaria de chamar também o Ivan. Ivan, você está com a gente? Ivan? Bom, o Ivan manifestou interesse em entrar na live, mas eu acho que nós estamos tendo dificuldade para conectá-lo. Ivan? Agora sim. Está ouvindo? Oi, Ivan, estamos ouvindo sim. Então, primeiramente eu quero pedir desculpa porque eu vim de uma outra reunião do corta-fogo, né? Foi bastante aquecida, mas cheguei também atrasado por outros motivos particulares. Mas eu fiquei encantado. Não sei se consegue me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está muito baixo aqui. Sim, estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo, está muito baixo. Mas, assim, a fala do Fausto, a fala do Marcos lá do Rio Grande do Sul, a preocupação com ele, e a gente sabe desse amor que nós temos pelas nossas áreas, né? E as dificuldades até de mantê-las, né? Espero que a política mude mais para frente e vejam os governantes vejam com bons olhos a manutenção desse patrimônio, a manutenção de equipes bastante especializadas nessa proteção. E eu fico muito sem jeito de ter atravessado aí algumas vezes a palestra de alguém. É isso que eu queria deixar patente, ok? Eu agradeço aí por vocês terem paciência comigo. Obrigada, Ivan. Eu acho que o que o Ivan trouxe para nós, né, esse encantamento, é uma palavra que define a live de hoje, que define a apresentação da Matê, do José Arimateia, que define a mensagem que vocês passaram para a gente sobre a Floresta Estadual de Pederneiras, né? Eu fico muito contente de poder participar desse evento. E lembrando que a semana que vem nós temos 2 eventos, um evento sobre o museu e depois a live com o professor Paulo Saldiva, nesse espírito de popularização de ciência, de divulgação de questões ambientais. Gostaria então de passar para o Buti e devolvo também para a Matei e para o Ari. Enfim, eu acho que o Buti pode encerrar, então, nossas atividades. Demais comentários, temos outras mensagens, a gente encaminha para vocês por e-mail. Buti? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Contem conosco, estamos aqui. Nosso muito obrigado a todos vocês, servidores do Instituto Florestal. O Ivan, que eu não vejo há bastante tempo. Um grande abraço, Ivan. Um beijo no teu coração. E até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Muito obrigado. Elaine?
Sim, Matê, Ari, Matê. Pessoal, gostaria de agradecer, né, a sessão de Bauru, a Floresta de Pederneiras. Foi muito bom estar aqui junto com vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida, para tirar por telefone, por WhatsApp ou presencial, se for o caso, tá ok? Estamos aí, muito obrigado, até mais. Matê? Também agradeço a audiência, a participação de todos. Espero que essa apresentação breve tenha servido, né, de estímulo, de incentivo para as pessoas tomarem consciência da importância do patrimônio que nós temos aqui na região e dos potenciais para desenvolvimento de uma série de atividades que são importantes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista socioeconômico, e estamos também à disposição para passar as informações, recebê-los na área, na medida possível, e podem entrar em contato. Agradeço pela disponibilidade de todos e pela iniciativa, pelo convite da diretoria-geral, para a gente poder preparar esse evento e levar um pouquinho do nosso trabalho e da nossa área de atuação ao conhecimento de mais gente. Obrigada, Ivana. Bom, então encerramos assim a nossa reunião. Vocês podem abrir os microfones. Um ótimo final de semana para vocês. E a semana que vem estamos aqui de novo. Tchau, obrigada. Parabéns a todos. Estive aqui. Parabéns. 90% do tempo, viu? Foi muito bom. Lembrei de muita Shake, coisa. Valeu. Abraço do Rio Grande. Tchau, obrigada. Obrigada, Rio Grande. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Kátia. Tchau, tchau. João Dark, valeu. Mônica Pavão. Tchau, Obrigada. beijo a todas. Tchau, tchau. Obrigada. Regininha Lopes. Tchau, tchau Obrigada, para todos. gente. Um beijo, um abraço. Cibele, Obrigada a todo o nosso Cláudia. KISS, ao time que está junto com a gente. Obrigada. Tchau, Luísa. Obrigada. Tchau, Elaine. Obrigado. Um abraço, hein? Até a próxima. Tchau, obrigada. Obrigada, Tchau, Matê. Elaine. Tchau, Matê. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.